A gente começa essa edição do programa Utilidade Pública falando sobre saúde, tá? Durante esse período aí de isolamento que ainda não terminou, as coisas estão voltando aí pouco a pouco à normalidade. A gente acompanhou muita live, a gente fazendo muita videochamada, ou seja, tudo usando muito a voz, qual o impacto disso, que cuidados a gente pode ter. Para falar sobre o assunto, a gente recebe mais uma vez aqui no programa Utilidade Pública a fonoaudióloga Neuza Salles. Muito obrigada, doutora Neuza, por estar compartilhando essas informações aqui com o nosso público. O prazer é todo meu. Quando quiser, só chamar, até porque a população precisa entender alguns aspectos, né? Ter acesso a algumas informações desse período. A sensação que eu tenho, eu acho que talvez você que se identifique também com a mesma sensação, é de que a gente está falando muito alto. E a gente está ouvindo menos, talvez porque a gente está se esforçando para ouvir, a gente acha que está ouvindo pouco, aí a gente força mais para falar e aquilo ali vai criando uma cadeia, todo mundo falando mais alto. A gente acaba o dia mais exausta do que sem máscara. Exatamente. Procede isso, não? Procede. Você é profissional da saúde, está usando máscara, trabalhou a quarentena inteira, então o seu depoimento é até mais importante que o meu. Mas vamos lá. Antes da pandemia, as pessoas já falavam, algumas pessoas já falavam alto, não articulavam, não respeitavam o turno do outro, as pessoas viviam atrás de como melhorar o que eu não consigo fazer numa comunicação para eu me expressar melhor. Com a pandemia, tudo foi de cabeça para baixo. Então, se não tínhamos esse comportamento, essa educação vocal, com a máscara, isso se acentuou. Porque eu tenho necessidade de falar com o outro, porque eu acho que ele não está me ouvindo, então eu aumento a minha voz, seja no vídeo, seja pessoalmente, ou seja no telefone. E observe que eu e a jornalista Dani estamos falando sem gritar. Né? Não precisa. Há uma necessidade, o nosso corpo engramou essa informação de que se você tiver um obstáculo aqui, você tem que falar muito mais alto para o outro. Mas a máscara não é a única culpada. Claro que existe uma limitação. Então, nós não temos pesquisas ainda sobre a voz, a fala, alterações de laringe nesse período de quarentena, porque ainda nem deu tempo dessas pesquisas saírem, mas já tem várias em andamento. Algumas já avaliaram a questão auditiva e a questão da projeção do som. Essas máscaras que nós utilizamos, essa comum, ela reduz em 4 dB a intensidade da sua voz. Isso, se a gente parar para pensar, é fácil de identificar. Eu estou falando, o som encosta no tecido e 4% reverbera para dentro, não para fora. Ou seja, reduz o que o outro está ouvindo de fato. Reduz o que o outro, em 4 dB. Os profissionais de saúde que usam aquelas máscaras, né, 24 horas por dia, todos os dias, reduz até 12 dB. 12, ou seja, 3 vezes mais. Então, 4 dB, para quem não entende de dB, é uma medida de som. Decibéis. E decibéis. Que a gente está acostumado, gente. Geralmente as pessoas ouvem mais quando você está falando de som alto. E... Olha que existe um limite em decibéis para música determinada então, hora. Se eu estou falando assim, eu estou em quase 70 dBs. Se eu baixo um pouco, eu baixei aqui 4 dBs. Olha, essa diferença. Mas ainda é suficiente para eu ser entendida e para você ouvir. Mas isso você está falando, doutora, num espaço controlado. Desde que o espaço não tenha ruído competitivo. Tá. Então, aqui nós estamos num ambiente super silencioso. Só tem o ar-condicionado, mas muito baixinho. Mas se você está na rua, se você está na feira, no supermercado, ou dentro de casa, né, que os profissionais estão fazendo muito, como você falou, videochamada, live e tal. Eu mesmo, quando eu comecei, eu ficava na frente do vídeo. A impressão que eu tinha é que minha voz não ia chegar até ali. Aí eu, está errado. Aí minha coluna começava a doer, porque eu ficava assim, 1 hora de live, né? Eu administrando a live, eu fazia live toda semana, ou quase toda semana. Aí não tinha nada, comecei a conversar com várias pessoas, não, Neuza, não precisa, tenta fazer assim. E aí eu fui me educando.
Então, não há necessidade. Aqui mesmo, nós estamos, quantos metros aqui? Uns 5 metros, né? Isso, mais ou menos 5 metros. E ele cabe tudo. Eu não preciso ficar aqui, aproximar da lente para ele poder pegar a imagem. Só que tudo isso é muito novo. Tudo é muito novo agora. A gente vai ter que se reeducar. Ou educar, né? Porque Educar. A gente já não tinha Pronto, a palavra essa educação de falar muito baixo. A palavra é essa, educar. Então, antes, quais eram os sintomas mais preocupantes em relação à alteração de voz? A primeira, que todo mundo sabe, rouquidão. Desde uma rouquidão leve ou uma rouquidão assistemática, que apareça só em alguns momentos. Além da rouquidão, respiração ofegante. Só tenho voz se eu tiver um bom controle respiratório. Só tenho um bom controle respiratório se eu tiver uma boa postura. Porque se eu apertar minha coluna, eu estou apertando o quê? Os pulmões que ficam aqui. Então, eu vou ter pouco ar para produzir voz e isso vai gerar desconforto. E o sintoma mais importante antes da pandemia, e agora talvez seja o maior, chama-se fadiga vocal. Você usou o termo no início da apresentação, a exaustão. Então, uma fadiga, aquela que você, meu Deus, eu estou exausta. Não estou aguentando falar, tem que parar, tem que beber água, tem que descansar, ou às vezes nem pode fazer nada disso. Eu gravo o dia inteiro que eu chego assim, antes eu chegava 8, 9 horas da noite, eu estava super disposta. Agora eu chego parecendo, eu acho que a gente fala menos e canso muito mais. Porque eu já falo alto realmente. Eu vou fazer meia culpa. Meia culpa na falta de postura, meia culpa falando alto mesmo, precisando me educar para isso. Mas a sensação é de exaustão mesmo no final do dia. Então, fadiga vocal é um termo muito pesquisado antes da pandemia. Não era mais somente a rouquidão, passou a ser a fadiga, porque a rouquidão muita gente não sabe nem identificar, né? Para o especialista é fácil. Para o leigo, né? Ele não sabe se aquilo que ele está falando é rouquidão. Ah, não, é minha característica, eu sempre fui assim. E às vezes é uma alteração congênita. Agora, a fadiga, ela já é um sinal importante de que o sinal está vermelho, não está nem amarelo, já está vermelho. Então, essa exaustão faz com que as pregas vocais funcionem, apesar de Deus ter feito ela para a gente falar o dia inteiro, mas Ele não fez para a gente falar com intensidade, né? Nosso corpo resiste a tudo, né? Mas não a quase tudo. Resiste a algumas coisas, mas não a tudo. E aí a gente entra em exaustão e a fadiga. Então, fadiga, no profissional de comunicação, em geral, qualquer pessoa que usa... O que é profissional da voz? É a pessoa que ganha o pão falando. Então, se você precisa falar para no final do mês você ter um orçamento que cubra suas despesas, poupar eu nem vou falar, né, no momento agora, mas que pelo menos cubra as despesas, né, isso já seria, já configura um profissional da voz. Isso é um feirante, eu queria saber como é que os feirantes, eu não sei, como é que os feirantes estão conversando, que eles já falavam alto, já existia até pesquisa sobre sobre feirante, alterações de faringe e de laringe. E hoje as pesquisas estão sinalando fadiga vocal, exaustão. Está exausto? Presta atenção, conversa com um profissional especializado. Depois, se der tempo, eu vou contar uma experiência que eu tive de você aí, um profissional não especializado. Um profissional especializado que nem ele acha que você está com uma doença muito grave, né? E que ele sabe exatamente o que você precisa. Existem otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, gastroenterologistas, psicólogos, uma equipe imensa para tratar da voz. Porque a nossa voz, ela é constituída de vários sistemas. Sistema nervoso, sistema respiratório, digestório e endócrino, só para citar alguns. Então, tudo isso passa por aqui. Então, se eu estou com uma exaustão, uma fadiga, eu tenho que analisar primeiro o meu comportamento vocal, o meu contexto de comunicação, tem ruído, não tem ruído, eu estou conseguindo calibrar ou não. Nas lives que eu faço, eu sempre começo 2 minutinhos antes para eu me treinar, para eu calibrar minha voz. Então, uma dica prática, a gente já vai começar agora, para quem faz live,
A primeira dica qual seria? Pronto, eu vou dizer o que eu faço, tá bom? Tem Já várias tem uma outras profissional coisas, especializada. né? Isso não existe um protocolo. Sim, Eu criei claro. o meu protocolo. Então, primeiro, né, você preparou, né, já sabe o texto, já sabe o contexto e o objetivo do que você vai falar. Parece óbvio isso, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de organizar cognitivamente o que ela vai falar. Então, se eu vou falar sobre fadiga, eu tenho que organizar aqui. Eu vou falar isso, 2 ou 3 coisas. Não mais que isso, não precisa. Organizou, pá. Aí eu entro alguns minutos antes do horário da live, eu faço um aquecimento de voz, eu pesquiso o lugar da minha casa, onde naquele dia vai ficar mais adequado, que tenha ventilação, que eu não pegue ruído da rua, que não seja o horário que tem muita gente dentro de casa que às vezes não compreende que aquilo é um trabalho, né? Então, faço o aquecimento da minha voz, postura, isso é com licença, super importante, nós vamos ter um fisioterapeuta depois, né, que pode até explicar melhor do que eu. Então, postura não é você ficar tábua, é ficar flexível, tá? Com todas as estruturas móveis, mas confortáveis. Basicamente, 2 pés no chão, o pé na direção do joelho, joelho na direção do quadril, quadril na direção dos ombros. As mãos sempre no sentido da cintura. O celular, o aparelho que você tiver, você vai colocar ele numa altura mais alta, mais baixa, mais para a direita ou mais para a esquerda. E aí você calibra a sua voz. Eu faço assim mesmo. Oi, pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sempre tem um amigo ali, alguém, né? Estou falando muito alto, tá. Aí eu abaixo. Estou falando muito baixo, aumenta. Às vezes a pessoa está pedindo para falar mais alto, porque ela está com o ouvido acostumado as pessoas a falarem mais alto. Então, se você for fazer uma live, vão dizer, tá bom. Se eu for, vai dizer assim, fala mais alto, porque o parâmetro de comparação vai ser a sua voz. Então, tem um parâmetro de voz para você estar flexibilizando a sua fala. Um copo d'água, direto, beber na frente mesmo das pessoas, que isso até ajuda a educar. Água pura. Se quiser saborizar a água... Vamos só tentar segmentar aqui um pouquinho a orientação. Quando a senhora fala da doutora Neuza aqui, vai tirando esses fatores, como, olha, encontrando um lugar mais adequado, uma iluminação, uma ventilação, uma postura. Lembra, gente, que tudo isso tensiona, tá? Quando o negócio está desequilibrado ali, tudo tensiona na hora que você vai falar. Quando você não está com o assunto na sua cabeça, você está tenso porque você está tentando lembrar. Então, quando você já elimina tudo isso, você equilibra. tem condições já de prestar atenção, inclusive, na voz. Eu, por exemplo, estou fazendo um esforço imenso aqui para manter, porque geralmente, entendeu? Eu falo mais alto. E a máscara tem trazido muito isso. Mas tem uma outra questão que a senhora está falando especificamente sobre live, que é beber água. Exaustão. Demanda você beber mais água, mais água durante uma live, você tem que aumentar em alguma quantidade consumo diário? Veja bem, os nutricionistas têm uma conta, né, que faz para você saber para cada pessoa quanto é a quantidade de água que você necessita para hidratar. Todos nós precisamos de hidratação, todos, em qualquer ciclo, qualquer idade. Normalmente, o que eu indico? Durante o dia, você tomar uma média de 10 copos, tá? Agora, em pequenos goles, não é guti, 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 porque ao deglutir, você movimenta a laringe que fica no pescoço. Então, ela já sobe, ela já desce, ela se movimenta para frente e para trás. Então, isso já é um exercício. O fonoaudiólogo trabalha, respira, deglute e fala. Porque se você só respira, o ar está todo preso no pulmão. Então, quando você for falar, você vai fazer um tom mais intenso. Vou fazer um teste aqui, posso? Peraí, não, peraí, agora não. Peraí, vamos fazer uma pausa primeiro. Tá. O teste... Me animei. O teste a gente vai fazer no próximo bloco. A gente vai encerrar esse bloco, a gente vai para o intervalo e a gente vai deixar o teste para o próximo bloco. Então, você não sai daí, daqui a pouco a gente volta aqui com mais dicas da fonoaudióloga Neuza Salles, depois do intervalo.